Tem trabalho não, pô? Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse vídeo dessa manifestante solitária foi gravado na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ele foi gravado ontem, quando o Bolsonaro estava fazendo uma visita àquele estado. Aliás, foi a primeira visita do Bolsonaro desde quando assumiu a presidência ao estado do Espírito Santo. Pessoas da região inteira, até de fora do estado, estavam presentes para recepcionar o Bolsonaro lá naquele aeroporto. E a Maria Clara Gama, ela que é mestranda em Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 27 anos, resolveu fazer uma manifestação solitária. Ela até chamou alguns amigos para ir junto com ela, mas ninguém topou. Ela fez então o seu cartaz ali num papelão e a manifestação foi uma manifestação silenciosa. Ela não disse nenhuma palavra. Ela apenas escreveu 500 mil no cartaz, colocou algumas cruzes. Ela não colocou o Bolsonaro genocida, não falou nada contra o próprio Bolsonaro. Ela queria apenas, a intenção era essa, ela queria que o Bolsonaro visse aquele número, visse um problema que é gigantesco. Nosso país se transformou num cemitério gigante. A gente sempre tem dito aqui, 500 mil mortos é o mesmo número de mortos na guerra da Síria, a maior guerra desse século. A diferença é que a guerra da Síria começou em 2011, são 10 anos de guerra. Aqui nós chegamos a esse número em pouco mais de um ano. Uma escalada da morte no país. E o que a gente vê ali, a manifestação daquelas pessoas, elas traduzem aquilo que a gente hoje conhece como negacionismo. Só que muitas vezes a gente está associando o negacionismo à negação da ciência, que é uma maneira correta de entender. Negacionismo é uma palavra nova, ela nem sequer está em todos os dicionários. Mas naquele caso ali, é também um caso de negacionismo ligado à negação da realidade. Aqueles extremistas que estão ali, aqueles fanáticos, eles não querem ver a realidade. Porque a realidade depõe contra ao que eles estão, de certa forma, cultuando ali, né? Estão cultuando o seu mito. E ver que o seu mito pode ser responsável por centenas de milhares de mortes, é claro, a gente sempre diz aqui, não são todos os 500 mil mortos que estão na conta do Bolsonaro. Mas segundo a Pasternak, que falou ontem, uma grande cientista brasileira, eu até destaco aqui um dos seus livros, tenho aqui comigo, talvez a gente até fale a respeito desse livro aqui. A Natália Pasternak, ela coloca uma boa quantidade dessas mortes na conta do Bolsonaro e do negacionismo. E não tem como dizer que ela está errada. Nós estamos vivendo um grande problema aqui no Brasil, que é o negacionismo. Mas existe um outro problema tão grave quanto. E eu vou trazer essa reflexão para você no vídeo de hoje, sempre pedindo para você, por favor, dê o seu like. Não se esqueça que o seu like vai fazer com que o nosso vídeo seja visto por outros brasileiros. E é importantíssimo que canais como esse cheguem aos brasileiros. É importante que os brasileiros entendam o que está acontecendo no nosso país e que possam desenvolver ideias junto com a gente aqui no canal. O seu like é muito importante para a gente. Então, por favor, dê o seu like.
Não se esqueça de se inscrever no canal. Se já não é a primeira vez que você está aqui conosco, é o momento de você se inscrever. 40% das pessoas que acompanham os nossos vídeos aqui no canal não são inscritos. Então, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê essa força pra gente. Você também pode colocar os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes. É um outro ponto importante para você nos ajudar. O segundo ponto que eu considero extremamente relevante para que a gente possa falar aqui, mas eu até diria que é até mais importante até do que o negacionismo, é o que nós chamamos de extremismo. E para a gente entender isso, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo, porque o fenômeno que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, ele não começou agora. Ele começou no mundo muito antes. E a forma com que as coisas estão se desenrolando lá fora podem dar ideia do que pode acontecer aqui no país. Você percebe que uma das pessoas que tirou o cartaz das mãos da manifestante, ele tinha uma camiseta escrito a favor das armas. É só observar o vídeo que você vai entender. E nós estamos vendo que esse extremismo tem caminhado para isso. Na noite de 2 de junho de 2019, o Walter Lückby, ele foi executado com um tiro na cabeça. Ele estava na casa dele, no estado alemão de Hesse. O Walter, ele era então o presidente do distrito de Kassel. Ele era um político do partido de Angela Merkel, na Alemanha. Ele recebia ameaças de extremistas da direita que eram contra a postura dele, que era pró-refugiados. Ele tinha uma postura de acolhimento dos refugiados. Naquele momento a situação estava complicada na Alemanha, porque a Alemanha estava recebendo muitos refugiados. E os extremistas da direita eram radicalmente contra, a ponto de executar o Walter. Em 16 de junho do ano passado, teve início o julgamento de 2 neonazistas que são suspeitos pelo assassinato. O Walter Lückby, ele foi o primeiro político alemão morto por extremistas da direita desde a Segunda Guerra Mundial. Mas ele não é um fenômeno isolado. Segundo o relatório A Sombra da Pandemia, a última chance da Europa, ou o Peace Report 2020, publicado por um grupo de institutos de pesquisa alemães em junho do ano passado, a Alemanha tem o maior número de casos de violência de extrema-direita na Europa. Entre 2016 e 2019 foram ao menos 16 vítimas fatais. Sim, extremistas da direita estão assassinando pessoas na Alemanha, mas não é só lá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no vídeo. Tem casos de assassinatos com motivação racial, foram 9 pessoas em Hanau, uma cidade próxima a Frankfurt. Um extremista de direita de 43 anos foi o autor do massacre e os motivos teriam sido racismo, xenofobia, ódio aos estrangeiros. Uma situação terrível. Mas de janeiro a agosto de 2019, o governo alemão ele contabilizou 12.493 delitos motivados exclusivamente por política, por ideologia e sempre ligados à extrema-direita. Esse avanço da violência da chamada ultradireita ou da extrema-direita não é um fenômeno apenas na Alemanha, não é um fenômeno alemão. Em 2017, um homem avançou com uma van contra um grupo de muçulmanos. Esse grupo seguia para uma mesquita lá em Londres. Ele acabou matando uma pessoa. Naquele mesmo ano, um atirador matou 6 pessoas em uma mesquita em Quebec, no Canadá. Em 2019, um homem, ele descrito pela mídia como supremacista branco, ele entrou atirando em 2 mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, matou 51 pessoas, deixou 49 pessoas feridas. Alguns meses depois, em El Paso, nos Estados Unidos, um atirador matou 23 pessoas em uma loja de departamentos. Isso foi visto como o pior ataque recente contra a comunidade latina no país. Ele era contra os latinos. Em alguns casos nós temos os ataques contra islâmicos. Então, e por falar em islâmicos, também acontece uma questão.
Os ataques extremistas islâmicos, eles tiveram uma queda global, eles caíram quase pela metade entre 2014 e 2018. Mas os ataques da extrema-direita, eles são o contrário. O número de vítimas de ataques terroristas e extremistas da direita aumentaram significativamente na Europa, na América do Norte, na Austrália, na Nova Zelândia. Existem muitas razões para esse avanço. Tem as plataformas sociais, tem o mundo digital, tem essas ideias que se espalham mais facilmente. Existem muitos motivos para os ataques desses extremistas, mas basicamente se resume em um certo apreço por armas, todos eles gostam muito de armamento, e por outro lado, uma certa dificuldade em entender a realidade. Uma reportagem do El País, junto com cientistas e pesquisadores, mostra uma questão que eu considero fundamental falar para você e para que você reflita nesse vídeo de hoje. O título da reportagem, inclusive, é "Os extremistas têm problemas para perceber que estão errados". Radicais mostram dificuldades cognitivas para assumir o erro e têm maior confiança em seu julgamento. Steve Fleming, um neurocientista da University College de Londres, ele fez um estudo a respeito do assunto e ele explica essa questão. Ele diz que queria esclarecer se as pessoas que têm crenças políticas radicais, elas geralmente estão muito seguras de sua crença, ou se trata de diferenças na chamada metacognição. A metacognição é a capacidade que temos de reconhecer quando nós estamos errados. O experimento que ele fez era bem simples. Ele ia mostrando aos sujeitos uma série de pares de quadros com pontinhos em seu interior, e eles tinham de ir escolhendo qual dos dois continha mais pontos. E aí depois eles deviam indicar o seu grau de certeza quanto à escolha. Nessa primeira fase da prova, os extremistas e os moderados acertaram por igual e manifestaram o mesmo nível de confiança em sua escolha quando acertaram. No entanto, quando eles erraram, os extremistas se mostraram mais confiantes de terem acertado. Em uma segunda fase do experimento, os pesquisadores iam informando aos participantes se esses tinham acertado ou errado em sua resposta. Então eles diziam: olha, você errou, você acertou. Isso antes de passar para o próximo par de quadros. O que os cientistas observaram é que os sujeitos eles baixavam seu nível de confiança quando eles eram informados que eles estavam errados. Quando eles erravam, os cientistas diziam: olha, você errou. Aí, quando passava para o próximo par de quadros para ele tentar acertar, ele já não tinha aquela confiança tão grande no acerto. Porém, com os extremistas, isso não acontecia. Mesmo quando eles eram informados que estavam errados, eles ainda mantinham uma confiança muito grande de que iam acertar nos próximos quadros. Então eles mantêm uma autoconfiança mesmo sabendo que estão errados. Esse estudo foi publicado na Current Biology. Então, o que eles chegaram à conclusão? Segundo as palavras dos próximos cientistas e com o Fleming, que era o coordenador do estudo, ele diz o seguinte: descobrimos que as pessoas com crenças políticas radicais têm uma metacognição pior do que aquelas que com pontos de vista mais moderados mudavam de opinião. Muitas vezes elas tinham uma certeza errônea e resistem em mudar suas crenças diante da evidência de que estão erradas. Se eles não conseguem perceber que estão errados quando eles se relacionam com um papel e pontinhos pretos nele, imagina quando eles se relacionam com alguém o qual eles chamam de mito e têm uma adoração a ponto de simplesmente agredir pessoas por pensarem contrário. Se nós formos observar o que está acontecendo fora do país, se nós formos analisar à luz dos estudos científicos, se nós formos ver a quantidade de armas que estão sendo compradas no país, e se a gente, de alguma forma, abrir os olhos para a quantidade absurda de fanáticos, não tem como não nos preocupar. É claro que a gente espera sempre o melhor, nós temos que ser minimamente
otimistas. Mas como ser otimista mediante uma realidade tão dura que bate a nossa cara todos os dias, a todo momento? Esse vídeo é uma reflexão. Você sabe a seriedade do trabalho que a gente desenvolve aqui. É uma reflexão muito grave. Eu espero que você consiga raciocinar e pensar sobre o que está acontecendo no nosso país. Esse é o nosso objetivo aqui no canal, mesmo que muitas vezes a gente tenha que falar coisas tão graves e tão sérias. Coloque aqui o comentário, quero saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça, o seu like ajuda para que outras pessoas vejam esse vídeo. Ajuda para que outras pessoas cheguem até o nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos e, se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Leve esse vídeo para as pessoas, para que elas possam entender o momento que nós estamos vivendo e a gravidade de tudo que está acontecendo. Te aguardo numa próxima.